Então fica claro que o degredo é dirigido pelo Cristo que governa o planeta. Ele que determina para suas equipes que faça a seleção e conduza com o máximo amor possível. Como que nós sabemos isso? Porque é o que Emmanuel descreve no livro A Caminho da Luz. Emmanuel fala lá que alguns milhões de espíritos, olha isso, hein, a proporção. Emmanuel não usa palavras em vão. Alguns milhões de espíritos. Então, num orbe que era semelhante ao nosso, né? Você imagina aí alguns bilhões de espíritos, milhões só que são degradados. Né? Então, esses espíritos foram recebidos pelo Cristo, individualmente, olha só. O próprio Cristo recebeu esses espíritos degradados e prometeu a eles que os ajudariam a reerguer-se e a purificar suas almas. E o Emmanuel ainda diz que a maioria do grupamento dos egípcios já voltou para a capela. Então tem muito amor, tem energia, é como um pai que põe de castigo. Estabelece uma restrição, mas tem muita energia e muito amor. Muito amor. Então é assim que nós precisamos entender. O degredo é uma medida da misericórdia divina. O degredo é uma medida pedagógica, é uma medida médica, da medicina espiritual. Quem está sujeito ao degredo? Aqueles espíritos que têm uma evolução emocional, uma evolução dos sentimentos, incompatível com seu desenvolvimento intelectual. É isso. Então, digamos que você tem um espírito... Não, pode deixar. Está tendo um barulhinho aqui de carro, gente, mas é natural, né? Digamos que o espírito tem um desenvolvimento intelectual, mas emocionalmente ele tem comportamentos de brutalidade, comportamentos primitivos. Por exemplo, a pessoa pega uma bomba, ela explode, ela mesma explode muitas pessoas. O que é isso? Isso é um problema tão grave do ponto de vista espiritual, emocional, do sentimento, que esse espírito ele precisa ser conduzido para um orbe primitivo, onde ele possa fazer uma catarse psicológica e espiritual. Lá naquele ambiente primitivo, embrutecido, ele vai expurgar esse conteúdo emocional de perversidade, de maldade, de insensibilidade. E depois de séculos e séculos, milênios mesmo, encarnando nesse orbe, ele vai purificar a sua alma e vai fazer jus a voltar para o seu orbe de origem, porque ele terá equilibrado a sua evolução emocional com a sua evolução intelectual. Isso é o degredo. Eu queria ler um texto antes de falar dessas manifestações que a transição planetária traz. Porque eu estou vendo que muita gente aqui está fazendo perguntas sobre isso. Então eu selecionei um texto aqui que está no livro Obras Póstumas. No livro Obras Póstumas tem um texto maravilhoso que está no capítulo chamado A Nova Geração. Olha o que os espíritos dizem para Kardec naquela época, hein? 1865, 66. 1866. A terra treme de alegria. Aproxima-se o dia do Senhor. Todos os que entre nós estão à frente disputam por entrar na liça. Já o espírito de algumas valorosas almas encarnadas agitam seus corpos até quase despedaçá-los. Olha que lindo. E aí ele começa a falar: o reinado do ouro cederá lugar a um reinado mais puro. O pensamento será dentro em pouco soberano. E os espíritos de escol, que hão vindo desde remotas eras iluminar os séculos em que viveram e serviram de balizas aos séculos vindouros, encarnarão entre vós. O que ele está dizendo aqui? Os grandes nomes da história da humanidade vão reencarnar. É isso que está escrito aqui. Sócrates, Platão, as grandes.
Depois, quem quiser, lê aquele texto quando Kardec foi recebido no mundo espiritual, que é Kardec e Napoleão. E aí falo lá dos espíritos que estavam presentes nessa reunião, que eram os grandes espíritos das artes, da literatura, da ciência, da política, da economia, da filosofia. Todos esses espíritos vão reencarnar. É o que está sendo dito aqui. Para promover o impulso da Terra. Então, gente, é um time. Nós aqui estamos só preparando. Eu me sinto como alguém que está com a vassourinha aqui varrendo, arrumando na cadeira, preparando o salão para essa turma chegar. Porque quando eles chegarem eu não vou ter mais live, eu não vou ter o que dizer, não vou ter mais o que falar. Eles vão arrasar. Porque eles têm a prática, eles têm a virtude. Né? Então isso é uma coisa bonita que eu queria destacar. E numa outra mensagem do Obras Póstumas, que se chama A Regeneração da Humanidade, e aqui é importante. Olha o que os Espíritos dizem. E como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. Olha isso. Quais são os verdadeiros sinais dos tempos? Loucura e suicídio. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis naturais. Ou seja, não haverá derrogação das leis naturais. As leis naturais vão se cumprir. Né? Como já o dissemos, contudo, através da escura nuvem que vos envolve e em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da Era Nova. Olha que coisa linda. Essa mensagem é de 1865, dada em particular para Kardec. Só depois da desencarnação de Allan Kardec é que ela foi publicada no livro Obras Póstumas. E o que a gente está percebendo agora? Um aumento espantoso do suicídio e um aumento espantoso do que na época eu chamava de loucura, hoje nós chamamos de sofrimento mental, adoecimento mental. Síndrome do pânico, depressão, autismo, todas essas situações que significam o quê? Que nós, espíritos, que abusamos das nossas faculdades psíquicas, emocionais, físicas, estamos internamente bagunçados. Internamente, nós não estamos conseguindo administrar nossas emoções, nossos desejos, nossos anseios, e aí a gente entra nos processos de adoecimento. Agradeço sua audiência, ela é muito importante para nós e espero que tenha gostado desse conteúdo. Te convido ainda a conhecer outros vídeos navegando pelo nosso canal, ou, se preferir mais vídeos sobre essa temática, basta acessar os links na descrição desse vídeo. Caso ainda não seja inscrito, aproveite agora a oportunidade e ative o sininho das notificações. O YouTube tem reduzido as entregas de conteúdo sem essa ativação. E se algo tocou o seu coração ou despertou uma dúvida, deixe seu comentário. Sua participação fortalece a entrega dos vídeos e promove uma troca rica entre todos que buscam compreender mais sobre o espírito imortal. Compartilhe com amigos e familiares, e vamos juntos espalhar luz, conhecimento e esperança por meio da doutrina espírita.